gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e na aula de hoje eu trouxe essa bolsa de mão, é uma sacolinha. Olha o espaço interno dela, é bem grande, tá? Embora ela seja uma bolsa pequena. Eu utilizei aqui base em MDF, essa daqui mede 20 por 15. Se eu estiver errado, eu deixo aqui na tela o tamanho para vocês. Eu coloquei um chaveirinho pronto já, mas você também pode utilizar tassel ou um outro chaveiro, ou deixar sem se você preferir. Repara como esse desenho é bem bonito. Ela tem um ponto aqui na frente, que é o mesmo de trás, e na lateral ela tem outra trama que acompanha a sua alça. Olha só. E eu vou ensinar para você técnicas de trabalhar o ponto baixo cruzado. Olha que lindo o efeito que ele fica. Também aqui um ponto tipo cesto, que é bem bonito de se ver, parece um ponto baixo normal, mas não é, acompanhando a alça dele aqui, tá bom? Também tem uma técnica de trabalhar a alça utilizando esse ponto que você precisa trabalhar sempre do lado direito e não do lado avesso. E aí você vai aprender comigo esta técnica também. Muito obrigada e uma boa aula a todos. Na aula de hoje, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Eu tenho aqui minha tesoura, minha etiqueta, um chaveirinho de pelúcia para colocar na minha bolsa, fazer um charme, porque ela é básica, toda preta. Vou trabalhar com uma agulha pequena apenas de auxílio, essa é a número 5. Minha agulha de trabalho é a número 7. Uma base em MDF para essa bolsa ficar estruturada. Essa daqui mede 20 por 13. E o meu fio, que é um fio de lycra, é o fios da Dri. Como vocês já sabem, eu trabalho com os fios da Dri. São fios residuais maravilhosos. Ela também trabalha com fio premium e náutico, tá? Esse daqui é de 3 centímetros. E a lycra, ela é macia, maleável e bem confortável de trabalhar. Já vou iniciar a aula. E para começar, nós vamos utilizar a nossa agulha menor para passar o fio por pontos baixíssimos através dos vãos dessa nossa base. Sobre os fios da Dri, você encontra no site dela, ela também vende pela Shopee ou pelo Instagram. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo para vocês. Vou mostrar colocando esses pontos aqui no MDF, até fazer a voltinha ali na curva e depois você segue fazendo aí. Aí nos encontramos no final. Se porventura você preferir não usar o MDF para essa base, você também pode fazer em crochê. Deixa eu desligar minha máquina aqui, eu já volto. Pronto, vai seguir fazendo. E chegando aqui na volta, é só seguir fazendo normalmente. Não precisa fazer aumentos nem nada disso. Vai seguir fazendo um em cada ponto da base aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, quando eu fiz toda a volta, eu vou fazer o fechamento invisível aqui. Você deixa a laçadinha, a última laçadinha um pouco maior. Aqui tá medindo 2 dedos, olha, de altura. E você vem e faz o fechamento invisível desta forma. Eu tava falando e não concluí que, se você preferir, pode fazer a base em crochê. Caso você não consiga fazer uma base retangular, eu tenho aula aqui no canal de base retangular. Então, depois que você passou desta forma o fio, deixa eu repetir para você. Você vai trazer a laçada para o primeiro ponto
passando a agulha por baixo dele e trazendo a laçada por dentro dele. Depois, no último ponto, trazendo a laçada por dentro dele. E esta laçadinha tem que vir para a parte de dentro da bolsa. Então, você vem aqui no vão onde está saindo o seu fio de trabalho, traz essa laçadinha para dentro deste vão. E aí, com ela, nós vamos fazer o fechamento da laçadinha que falta. Então, esse ponto precisa ficar igual aos outros para trabalhar nele. Um ponto de base. Vem através dela e traz o seu fiozinho solto aqui, olha, do início de trabalho, e fecha assim. E aí você produziu uma laçadinha igual às outras, tá vendo? Claro que com mais volume, obviamente. O fio solto nós vamos esconder, conduzindo conforme trabalhar os pontos. Então, para começar, nós vamos trabalhar este ponto que nós produzimos aqui, já que o fio do meu rolo sai dele, e este ponto corresponde a essa lateral. Nesta lateral teremos 10 pontos, assim como do outro lado também, que nós teremos uma trama nas laterais e outra trama na frente e nas costas. Aqui eu não contei, mas são 16 pontos. Então, nessa lateral maior teremos 16 pontos e na outra lateral menor 10 pontos em cada lado. Então, já vem aqui com a sua agulha maior de trabalho, vai pegar este ponto, que é o que nós acabamos de produzir, e vamos fazer um ponto baixo, porque nessas laterais aqui, nós teremos uma trama e trabalharemos um ponto baixo aqui. Aí no próximo ponto já cabe da outra lateral. Nós vamos trabalhar no primeiro ponto aqui, apesar do fio ser preto, eu espero que você esteja conseguindo ver. Estou colocando bem próximo à câmera, tão próximo que até bati na câmera. Nós vamos trabalhar ponto baixo também, porém ponto baixo cruzado. Qual a diferença? Ao invés de você pegar o seu fio e trazer assim, normalmente, olha, você vai trabalhar com o gancho virado para baixo. Então, se você não conhece o ponto baixo cruzado, deixa eu deixar meu fio aqui, não quero confundir vocês, apenas vou conduzir ele por baixo para esconder. O ponto baixo cruzado, você pega a linha que sai do rolo com o gancho virado assim para baixo e puxa, ergue. É importante que sempre erga a laçada na altura da agulha para o seu ponto ficar correto e fecha. No primeiro momento, na primeira carreira, não vai dar para perceber este ponto. Eu vou deixar minha laçadinha aqui solta para não atrapalhar vocês. Não vai dar para perceber este ponto, mas depois, conforme crescer o trabalho, vamos conseguir perceber o ponto. Então, em todos os pontos da base desta lateral, nós vamos trabalhar desta forma, pegando com o gancho para baixo assim. E quando você sobe, você percebe que faz um xizinho aqui, ó, na sua laçada. Eu vou pegar do jeito normal na próxima para você ver a diferença, caso você não conheça esta trama. E aí você fecha, você não pode virar a agulha depois, nem tirar a agulha da laçada, porque senão o seu ponto não vai ficar com efeito cruzado, tá bom? Vamos lá, vou fazer um ponto se fosse normal. Se fosse normal, eu ia pegar assim, ó, com o gancho virado para cima, normal. Quando eu trago a minha laçadinha, veja que ela fica de frente, né? Ela fica normal, principalmente se eu fechar, ó. Fica um ponto normal. Agora, olha essa daqui como o fio de lá vem pra cá, passando por cima do outro. Diferente deste, apesar dele vir na frente dele, ele não está passando por cima. Porque o X do ponto baixo cruzado, ele dá uma virada no fio, ele vira, né? Então, vou desmanchar e fazer
o cruzado para vocês verem, que é o nosso ponto de trabalho. Vê se eu posso com isso, gente, olha só. Tom, dá licença para mamãe que eu estou trabalhando? Dá licença? Então vamos deixar o tom de lado e continuar. Então vamos pegar a laçada com o gancho da agulha virado para baixo assim. Então percebe que quando você sobe, aqui torceu o fio, ficando numa posição diferente de quando você faz o ponto baixo normal. Vamos seguir fazendo, lembra que eu contei, nós temos 16 pontos. Nesta lateral maior, vamos seguir fazendo os 16 pontos iguais em ponto baixo cruzado. Não esqueça de deixar o gancho da sua agulha virado para baixo somente quando você traz a laçada, tá? É importante ressaltar que precisa erguer a laçada, principalmente porque esse meu fio é um fio de lycra, então ele pode enganar, depois ele pode deixar torcido o meu trabalho. Trabalha com ele bem soltinho, caso seja o mesmo fio. E quando você vai fechar o seu ponto, você pega a sua laçadinha aqui, normalmente como você está acostumado, tá bom? Então, somente quando eu trabalho a puxada da laçada para erguer o ponto é que o gancho está para baixo, depois normal. Você ainda não vai conseguir ver, mas já dá uma diferença. E aqui também nós só trabalhamos apenas um na lateral menor, um ponto baixo normal. Se você começar pegando pelo meio ou em outra direção, você não vai fazer como eu, né? A não ser que você tenha começado igual eu. Então, você vai precisar fazer um ponto baixo nessa lateral. Mas a trama aqui é diferente, então eu sugiro que você comece a pegar por onde eu comecei, colocando os pontos baixíssimos aqui na nossa base, tá bom? E trabalhando a lateral toda com um ponto baixo cruzado. Vou fazer até o final. Quando chegar aqui, antes de iniciar a outra lateral, eu volto com vocês, tá bom? Ponto baixo cruzado sobre cada ponto da base desta lateral, ponto baixo cruzado pegando a laçada com o gancho da agulha para baixo, não esquece. Então eu trabalhei o último ponto, olha, dessa lateral dos 16 pontos. E vou começar a trama deste lado. Embora seja uma trama diferente, a primeira carreira são pontos baixos, que vai receber esta trama com uma base em pontos baixos nas laterais menores. Então, esses 10 pontos laterais aqui, ponto baixo normal. Lembra? Então, ponto baixo normal, gancho normal. Não vá confundir e fazer o cruzado, que você não vai ter esse desenho diferente aí nos lados da sua bolsa. Então, ponto baixo normal, são 10 de cada lado. Vou fazer os 10 aqui, pelo menos nessa primeira carreira, eles são somente pontos baixos sobre cada ponto da base. Na segunda carreira, nós teremos alteração, porque a trama vai mudar nas laterais menores, tá bom? Acabei vindo fazendo e falando, conforme eu for trabalhando, eu vou indicando certinho as mudanças. E já que eu cheguei aqui no final, vou continuar e olha, fiz o último ponto. Então, se você fizer uma base em crochê, você vai precisar ter nesta lateral o mesmo número de pontos que nesta lateral, e é importante que sejam números pares. E nesta lateral maior, o mesmo número que na outra lateral. Tá certo? Por que eu resolvi fazer com uma base em MDF? A bolsa fica estruturada, tá? E é um facilitador, já que eu não preciso fazer a base em crochê. Também encurta o vídeo, mas não significa que eu não vou trazer mais bolsas totalmente em crochê. Com certeza eu irei, tá bom? Aqui nos pontos da lateral maior, nós vamos iniciar novamente com ponto baixo cruzado, que é com o gancho virado para baixo.
Ergue sempre a sua laçada, não esquece, isso é muito importante. Olha, ponto baixo cruzado, agulha trazendo a laçada do fio com o gancho virado para baixo, laçada alta para a estrutura do ponto ficar correta. Vou seguir fazendo, já dá para ver a diferença, ó. O ponto baixo cruzado, mesmo na primeira carreira, olha como ele fica diferente do ponto baixo tradicional, tá? Conforme formos subindo, vamos reparar mais ainda nesta diferença e, na verdade, a trama aqui vai ser diferente, não será somente assim pontos baixos comuns, tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui, ponto baixo cruzado. Quando chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês trabalhando pontos baixos normais na outra lateral. Então, quando eu terminei meu ponto baixo cruzado da lateral maior, viro para fazer os pontos baixos normais desta carreira, desta primeira carreira. Ó, já peguei de gancho para baixo, não é? Não esquece, tá bom? Ponto baixo normal, trabalhando esses 10 pontos laterais. E aí a gente vai pensando para não errar, né? Ponto baixo normal, porque eu fiz ali 16 cruzados, né? E fica na cabeça já, normal, até o final. Eu já volto para fazer o fechamento e a subida da próxima carreira com vocês. Aqui, ponto baixo normal, esses últimos aqui. Então, quando eu terminei meus pontos baixos e cheguei na outra lateral, eu vou trabalhar o ponto baixo cruzado. Antes, vamos fazer o fechamento, que você vai pegar aqui essa laçadinha, olha esse pontinho, vai trazer o seu fio para trás e eu vou trabalhar um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto baixo tradicional. Eu vou trabalhar um ponto baixo de forma tradicional, né? Então, no lugar do ponto, pego a minha laçadinha solta e faço um ponto baixo. Esse daqui é correspondente ao meu primeiro ponto baixo lá da lateral, lembra? Então, não é ponto baixo cruzado nem nada, é um ponto baixo normal. Por isso, eu vou pegar ele aqui, na laçadinha em cima do ponto, tá bom? E no próximo aqui, já é o da lateral maior. Então, vou pegar o ponto baixo cruzado, que é como com a minha agulha, com o gancho virado para baixo. Desta forma, ergue, mesma coisa, usa as técnicas. É simples, né? Mas é importante lembrar as técnicas para que a bolsa cresça de forma correta. Um ponto perfeito, uma trama bonita, bem feita. O ponto baixo cruzado, você trabalha pegando no lugar do ponto baixo normal aqui, né? E vai trazendo o gancho virado para baixo e fechando. Então, você já consegue ver aqui, olha, a sua trama de ponto baixo cruzado. Olha que graça no preto, maravilhosa. Vou sempre estar tomando cuidado para que você consiga ver, já que o meu fio é preto, mas a minha agulha destaca bastante no dourado, você conseguindo visualizar a forma correta de trabalhar, tá? Vou seguir fazendo até o último aqui. Se você ficar na dúvida, é só contar 16 depois do primeiro. 16, quando chegar aqui na outra lateral, eu venho fazer a trama desta lateral no detalhe, tá bom? Fica com o nosso ponto baixo cruzado. Então, eu trabalhei meus pontos baixos cruzados, todos, na lateral maior. Quando eu virei para trabalhar na lateral menor, então, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo centrado, que é pegando o ponto pelo centro do ponto, aqui, ó, centralizado, de forma normal, o gancho da agulha normal. Ergue alto, tá bom? E fecha. Esse é o ponto baixo cruzado. E no próximo ponto, nós vamos pegar ponto baixo normal. Normal, olha.
Então, o que que aconteceu aqui? Um ponto baixo cruzado lá no ponto de baixo. Um ponto baixo normal, tá? No próximo, um ponto baixo cruzado. Viu como eu ergo bem alto a laçada? E o outro não vai pegar cruzado. Perdão, centrado, né? Um ponto baixo centrado e o outro normal. Vou ter que lembrar para não errar e vocês não confundirem. Porque aqui é ponto cruzado, aqui é ponto centrado e ponto baixo normal. Sendo que na lateral menor foi tudo ponto baixo normal. Nesta lateral vão ser trabalhados um de cada, intercalados. Um centrado, um normal. Um centrado, um normal. Então, o próximo é um centrado. Por isso que eu disse que quando você for fazer, se fizer com base em crochê, precisa ser número par, tá? Para dar certo o desenho da trama. E aí o próximo normal. E aí o próximo cruzado, centrado. Perdão, tá, pessoal? É que se eu for voltar, aí eu já corrijo na hora. Centrado, um outro normal, normal. No total serão os 10 mesmos pontos dessa lateral menor, tá bom? O próximo, centrado. O último desta lateral, normal. Normal. Então, aqui nós ficamos um baixo, um ponto baixo centrado, um normal. Intercalando, centrado, normal, centrado, normal, centrado, acabei no normal, nos 10 pontos. Virei, continuo na minha trama, ponto baixo cruzado. Pegando de gancho, virado para baixo, erguendo a laçada, mesma coisa. Então, vou manter e nesta lateral maior eu terei os 16 pontos baixos cruzados. Vou fazer aqui ponto baixo cruzado, não esquece que é pegando com o gancho da agulha virado para baixo. Quando eu terminar os 16 pontos, chegando aqui no último, eu venho fazer com vocês a lateral menor, que vai ser a nossa trama intercalada, ponto centrado, ponto baixo, ponto centrado, ponto baixo, ok? Então, segue fazendo ponto cruzado até o final desta lateral. Então, já trabalhei todos os meus pontos baixos cruzados desta lateral, são os 16. Quando eu cheguei do outro lado, então, nesse primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar com ponto centrado. Ergue, fecha. No próximo, baixo normal. Ergue, fecha. No próximo, cruzado. Então, vou intercalando aqui. Ponto baixo normal. Centrado. Vocês me perdoam, né, gente? Centrado. Porque eu já tô corrigindo na sequência, aí eu fico preocupada. Será que eu volto e edito? Mas eu falando assim pra vocês na sequência. Depois eu vou assistir pra ver se precisa voltar e regravar. Normal, ponto baixo, e agora centrado. Normal, ponto baixo, e o último desta lateral, centrado. Último não, né? Penúltimo, porque o último já está pronto, que é o primeiro, que eu comecei trabalhando no último desta lateral, lembra? Desde o início da carreira, desde o início lá da primeira carreira. Então, eu fiz já meu ponto baixo normal, olha ele aqui, ele tá no lugar do ponto baixo normal, tá bom? Aí, nós fazemos o fechamento desta carreira, vamos para a próxima carreira, a nossa terceira carreira. Agora que nós trabalhamos intercalado, o que vai acontecer? No lugar do ponto baixo normal, nós vamos fazer centrado, né? Então, porque a trama vai inverter aqui nessa próxima carreira, tá bom? Então, nessa de baixo, nós temos um centrado, um normal, um centrado, um normal,
e assim sucessivamente. Quando trabalhar agora a próxima carreira, no lugar do centrado ele será normal, no lugar do normal ele será centrado. Significa que esse último ponto, que já estava trabalhado e onde nós vamos iniciar, ele vai ser trabalhado centrado. Então, você pega no meio do ponto. Que é diferente, né, gente? Se fosse normal, seria aqui na laçadinha. Centrado é no meio do ponto. Introduziu a agulha, passa na laçadinha, traz o fio de trabalho, fazendo o seu primeiro ponto. Você viu que eu ergui bem alto a minha laçada, de ponto baixo, centrado. Nosso ponto inicial aqui. Agora, do outro lado, nós vamos seguir fazendo ponto baixo, cruzado, que é a lateral maior. Não esquece de erguer. Mesma coisa, tá bom? Usando as técnicas todas direitinho. Nesta lateral são os 16 pontos baixos, cruzado. Eu vou fazer aqui, ponto baixo cruzado, você já sabe que pega aqui normalmente e com o gancho da agulha virado para baixo. E aí, olha a terceira carreira como o desenho já fica mais bonito ainda. Vou seguir fazendo ponto baixo cruzado até o final dos 16 pontos. Quando for iniciar a outra lateral, intercalar os nossos pontos centrado e baixo, eu volto com vocês. Então, terminei a terceira carreira desta lateral dos 16 pontos, que é a lateral maior, com os pontos baixos cruzados. Quando eu viro, eu já encontro aqui o meu ponto baixo centrado. Então, nele eu vou trabalhar agora ponto baixo, porque a trama intercala. Então, ponto baixo aqui, normal nesta terceira carreira, na lateral menor. E onde eu tenho meu ponto baixo normal, eu vou fazer agora ele centrado. Não esquece que centrado você pega no meio do ponto e ergue a sua laçada bem alta, como os outros também, tá bom? Sempre erguendo a laçada alta. Neste daqui, ó, para você não confundir, sempre confere. Tem que estar intercalado. E como eu localizo o ponto baixo centrado? Esse é o próximo que eu vou trabalhar e ele tá saindo de onde? Ele tá saindo, ó, do centro do meu ponto baixo. E o outro aqui, ó, ele tá saindo da laçada da correntinha e não dentro do ponto, diferente desse, desse e desse que estão intercalados, tá? Então, aqui no próximo, ele é centrado, eu vou fazer normal, a pegada é aqui. Ponto baixo normal, ergue a laçada, fecha. No próximo, que ele é normal, eu vou pegar centrado. E ergue a laçada e segue fazendo um normal, um centrado, um normal, um centrado, um normal, o outro que é o último desta lateral menor, centrado. E a trama vai ficar assim. Tá? Não sei se você consegue ver a diferença, mas faz um volume, né? O ponto centrado, que ele ergue mais alto e fica com um desenho bonito, diferente, tá certo? Agora eu vou seguir fazendo na lateral maior os pontos baixos cruzados, que pega aqui normalmente e com a agulha com o gancho virado para baixo, sempre lembrando disso, importante não esquecer que o gancho precisa estar virado para baixo para dar o efeito X do nosso ponto baixo cruzado. Vou seguir fazendo aqui até o final e volto para trabalhar a lateral menor também, igual acabamos de fazer na outra, ok? Não esquece que é cruzado, gancho da agulha virado para baixo. Então, finalizei a carreira lateral maior,
de pontos baixos cruzado. Vamos para a lateral menor. Aqui ela tá iniciando com o centrado. Nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo é um ponto baixo, nós vamos fazer centrado. Como fizemos na outra lateral, vai intercalar. Normal e centrado, tá certo? Faz assim, até o final eu volto para fazer o fechamento com vocês. Finalizei a terceira carreira, vou fechar com vocês, olha só. E agora na quarta carreira nós temos algumas modificações, porque, olha só, se eu continuar trabalhando assim, nós temos um cesto, né? E você viu lá no início do vídeo que ela tem um detalhe aqui na frente, que ela faz assim, esse desenho, diminuindo a abertura dela, acompanhando a alça, mas a alça é depois. Aqui no último ponto, vamos fazer o fechamento, né? Nós terminamos com um ponto baixo, porque o centrado já estava pronto. Nesse daqui centrado, que nós vamos trabalhar um ponto baixo, que é o ponto da lateral, né? Que trabalhamos intercalados. Um ponto baixo normal trabalhado, podemos partir para a nossa lateral. Então, nossos pontos baixos aqui cruzados, que são 16, terá mudança a partir desta carreira. Então, nós vamos fazer uma diminuição aqui no início. E onde eu trabalharia agora, neste primeiro ponto, eu não vou trabalhar, eu vou ignorar ou pular, como você quiser chamar, o primeiro ponto, porque será a nossa diminuição, e eu vou para o próximo ponto, que é esse aqui. E vou trabalhar meu ponto baixo cruzado. Não esquece, gancho para baixo, erguendo a laçada e segue fazendo normalmente. A diminuição é somente no início desta carreira e no final desta carreira, que funciona da seguinte forma. Então, se nós tínhamos antes 16 pontos baixos cruzado nessa lateral maior, nesta quarta carreira eles serão 14 apenas, 14 de cada lado maior dessas laterais. E as laterais menores, com os 10, seguem normalmente, tá certo? Aqui, então, nós teremos 1, 2, que são os dois últimos pontos desta lateral maior. Nós vamos ignorar o penúltimo e vamos fazer o último, ou tanto faz. Eu poderia fazer o penúltimo e ignorar o último ponto, tá bom? Agora, para seguir fazendo a lateral menor, nós vamos observar que temos aqui um ponto baixo normal. E o próximo é um ponto baixo, ou melhor, esse aqui ainda é o ponto baixo cruzado, né? Então, eu fiz o último, é esse daqui, ó. Esse ainda é o cruzado, aqui é o ponto baixo normal. Nós vamos trabalhar nele o ponto baixo centrado. Pegando de forma normal o ponto, tá? E o próximo ponto, nós vamos trabalhar normal. E o próximo, centrado. Eu tenho que pensar para não falar errado, não fazer errado. O próximo, baixo normal. O próximo, centrado. Vou fazer rapidamente aqui com vocês, porque assim nós já partimos para lateral maior com as diminuições também.
então as laterais com 10 pontos, que são os menores, a menor lateral, né? Ela não sofrerá alteração, tá? Fazendo aqui o último ponto desta lateral, que é o 10º, e eu terminei ele com um ponto baixo normal. Na lateral maior, então agora nós vamos também fazer uma diminuição. Já aqui no início, ignorando o primeiro ponto cruzado, que seria esse, vou pular ele e trabalhar no próximo. Gancho para baixo, que é ponto baixo cruzado. Poderia fazer o primeiro e pular o segundo? Pode, não tem problema, assim como eu faço lá no final. Mas eu já estou acostumada fazendo assim, ignoro o primeiro, ignoro o penúltimo lá, tá bom? E segue nos outros fazendo normalmente. Se você quiser contar os pontos baixos cruzados nessa lateral, então eles serão 14 no total, porque nós temos uma diminuição no início e no final da carreira, tá bom? Vou seguir fazendo aqui meus pontos baixos cruzados quando chegar no final para diminuir, e antes de entrar na lateral menor eu volto com vocês. Então, quando eu cheguei no final da carreira, faltando 2 pontos, eu vou ignorar o penúltimo ou pular, como você preferir chamar, e vou fazer o último ponto cruzado. Aí nós já partimos para a nossa lateral, que neste caso aqui que eu fiz um ponto normal, esse vai ser centrado, tá? Lembrando que, ó, o anterior é o ponto cruzado que nós fizemos o último, e esse agora aqui será centrado. Não esquece de que centrado é introduzindo a agulha no centro do ponto, não esquece de erguer a laçada, e o próximo será normal. E vai intercalando, como você já sabe, a trama, um normal, um centrado, um normal, um centrado. Vou fazer aqui, quando terminar no final desta carreira, eu volto com vocês. Tá ficando assim, ó. No preto não dá pra perceber muito a trama, mas quando ela estiver num contexto já terminando, então a gente consegue perceber melhor essa linda trama, tá bom? Quando finalizei a minha lateral menor, nós estamos na 4ª carreira. Vamos fechar. E esta 5ª carreira, nós vamos trabalhar ela da seguinte forma. Lembrando que eu vou trabalhar aqui ainda, sempre o último ponto é referente à lateral menor, dos 10. Então, se eu acabei aqui nele um ponto baixo normal, veja o anterior é centrado, o último é normal. Nele, eu vou trabalhar um centrado agora. E na 5ª carreira, nós não teremos nem diminuições, nem alterações. Então, aqui na lateral, agora que nós temos os 14 pontos, nós faremos os 14 pontos baixos cruzados, ponto sobre ponto. Iniciando já aqui, não esquece do gancho virado para baixo, ou melhor, já ia fazer errado. Acabei de falar e já ia fazendo errado, então gancho virado para baixo, vou fazer aqui meus 14 pontos baixos cruzados. E volto com vocês para a lateral dos 10 pontos. Trabalhei então meus 14 pontos baixos cruzados. Vamos trabalhar a lateral, vamos trabalhar, né? Aqui, esse primeiro ponto, ele é centrado, então nós vamos de ponto baixo. Trabalhar normalmente a trama nos 10 pontos da lateral. Um centrado, um baixo, intercalando, né? Um centrado e um baixo. Vou fazer aqui com vocês todos esses, toda essa lateral. Se você ficar na dúvida, conta os pontos, tá bom? Vou fazer aqui meu 10º e último, olha, desta lateral de 10 pontos, o meu baixo centrado. E segue fazendo, lembra que nessa não tem diminuição,
Nós fizemos diminuições lá na quarta carreira. A quinta carreira trabalha normal, então, ponto baixo cruzado, não esquece, pegando com gancho virado para baixo, vai fazer os 14 pontos antes de chegar na lateral menor, 14 pontos baixo cruzados, tá bom? Vou fazer aqui até o final e volto já com vocês. Então, olha só, terminei, então, meus 14 pontinhos aqui desta lateral maior. Você vai ter a impressão de que a lateral menor tá entrando aqui na frente. E de fato está, tá bom? Porque já que nós estamos diminuindo, ele vai fazer assim o desenho, fazendo com que a lateral menor entre na frente, ou tenha essa impressão. Eu trabalhei o meu último ponto baixo cruzado, e agora no próximo aqui, olha, você vai verificar que ele é um centrado, então nós vamos fazer um ponto baixo normal para intercalar a nossa trama. E depois segue fazendo um a um normal, um centrado. Não, Mac, olha isso, eu te mostrei o tom há pouco, né? Olha aqui. Ai, perdão. Olha o Mac. Mac, a mamãe tá trabalhando. Desculpa, gente. Ele parece que entende, né? Ele já tá descendo já da minha bancada. Vai lá descansar, vai, arruma um cantinho. Opa! Olha eu fazendo um centrado cruzado, não. Mas também tem uma trama linda, qualquer dia eu trago pra vocês. O centrado cruzado, não é o caso aqui, deixa eu até conferir pra ver se eu fiz correto os outros. O Mac veio aqui e tirou a minha atenção. E o último ponto aqui é ponto baixo normal. Vamos fechar, porque nesta sexta carreira agora tem a atenção também para trabalhar diminuições. Neste último que nós terminamos o centrado, que ele faz parte da lateral, sempre com o fechamento isso vai ocorrer, nós vamos fazer um ponto baixo normal aqui para iniciar, que é o nosso último ponto dos 10 laterais, tá bom? Fecha com o normal. E vamos fazer as diminuições, então, aqui nesta lateral. Agora que nós temos 14 pontos, eles vão ter duas diminuições, uma no início e outra no final, assim como eu fiz lá na carreira anterior. E vão ficar com 12, tá? 12 pontos. Vamos lá. Ao invés de fazer o primeiro, eu pulo, ignoro e vou pro próximo. Ponto baixo, cruzado. Lembra? Lembra que eu falei que a lateral vinha invadindo? Olha só como ela vem invadindo. Aqui é aquela subida do nosso último ponto da lateral dos 10. E aí segue fazendo ponto sobre ponto, pontos baixos cruzados. Aqui vou fazer rapidamente com vocês para chegar no final desta carreira fazendo uma diminuição. Se você tiver dúvida, como eu disse, é só você contar. Então aqui nós fizemos o primeiro ponto lá da lateral menor, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são os pontos baixos cruzados, tá? 10, 11 e o 12º e último. Então você vai pular o penúltimo e fazer o último, que é o 12º ponto desta lateral. Então agora nós vamos estar subindo as laterais maiores com 12 e a menor com 10, tá bom? Virando aqui, nós já temos a lateral menor, ela está trabalhada no ponto normal, então nós vamos começar nela com um ponto centrado. Ponto baixo centrado. No próximo, normal, e aí segue fazendo esta trama. Eu vou fazer aqui os intercalados, os 10, e volto com vocês aqui, tá bom? Para fazer a diminuição da lateral maior.
Então, olha, eu fiz meus 10 pontos, vou contar aqui com vocês, tá? Ó, o último aqui, ó, é o cruzado. Lá da lateral com a diminuição, né? Se você notar, o anterior foi ignorado. Aí nós contamos a partir desse a lateral dos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos na lateral maior, então, onde nós temos uma base com 14 e vamos deixar com 12. Da mesma forma que do outro lado. Ignora o primeiro ou pula, né? Tanto faz. E vai para o próximo, fazendo com o gancho virado para baixo, nosso ponto cruzado. Conta 12 e faz a outra lateral, tá? Vou fazer meus 12 cruzados aqui e volto com vocês. Eu falei, vou fazer meus 12 mais os 11, né? Porque eu vim fazer o 12º com vocês, que é ignorando o penúltimo e trabalhando no último com o meu último ponto baixo cruzado desta lateral, que ficou com 12 pontos agora, tá? E então, agora eu vou fazer os meus 10 desta lateral, verificando que o primeiro aqui, ele é um ponto baixo normal, então eu venho com ele centrado e sigo fazendo a minha trama intercalada, tá bom? Vamos fazer aqui rapidamente juntos, para já fechar esta carreira com vocês. E iniciarmos aqui meu último ponto, baixo centrado, porque o meu primeiro lá foi um normal, olha só. Se você chegar e dar errado em alguma carreira, é porque algo você errou, comeu bola, fez ponto de mais ou de menos, não pulou, fez ponto no lugar do outro, né? Então, no lugar de você fazer centrado, você fez baixo. Então, você vai ter que observar e com atenção para ter esse resultado desta trama, fazer bem direitinho e contando os pontos, tá bom? Esse daqui, como eu terminei normal, eu venho com ele no cruzado, tá? Centralizei aqui, coloquei minha agulha, pego o ponto solto, nunca pode esquecer para não desmanchar, e trago fazendo o meu ponto baixo centrado. Fiquei com a impressão que eu falei cruzado antes, mas se eu falei, me desculpem, é centrado. Agora nós vamos iniciar a carreira de 12 aqui, normal, tá? Nós não teremos diminuições nessa carreira, que é a minha 7ª carreira, tá? Nós não teremos diminuições, ponto sobre ponto. Então, 12 pontos baixos cruzado, 10 intercalados, do outro lado maior, 12 cruzados, 10 intercalados. Então, vou fazer aqui com vocês alguns. Como esta carreira não tem diminuições, como eu disse, é ponto sobre ponto, porém é importante que você siga a trama para que não modifique, tá bom? E vai fazendo, não esquece que o cruzado é com gancho virado para baixo. Olha como tá ficando o ponto baixo cruzado. Ele é bem especial, uma graça, né? Então, repetindo aqui com vocês, nós temos 12 pontos na lateral maior e 10 nas laterais menores, tá? Então, segue fazendo, é só contar, não tem erro. 12 pontos baixos cruzados, 10 intercalados, do outro lado a mesma coisa. 12 pontos baixos cruzados, 10 intercalados. Eu vou fazer essa carreira sozinha e vocês também. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Até já! Cheguei no final dessa carreira, que é a nossa 7ª carreira. Eu fiz aqui e você fez aí. Só para lembrar que o primeiro eu ainda não fechei aqui a carreira, tá? O primeiro ponto que nós fizemos é referente aos 10. Aí você veio trabalhando os 12 pontos baixos cruzados. Quando chegou aqui no final dele, então você vai fazer os 10. Você fez o primeiro baixo normal, o próximo
centrado e foi intercalando. Quando você fez o último aqui, desses 10, que foi um ponto baixo centrado, então você iniciou novamente os 12 cruzados, tá? Vou falar assim só para não ficar nenhuma dúvida. Quando você fez aqui o último cruzado, que foi o 12º ponto, você fez o primeiro baixo normal, porque o de baixo era centrado. E aí intercalou com um cruzado e foi fazendo os 10 até chegar no último ponto, que era um ponto baixo normal, porém esse daqui é o 9º, já que o 10º já estava pronto, que é o nosso ponto baixo centrado. Vamos fechar aqui. Nesta carreira que nós acabamos de fazer, foi ponto sobre ponto, não houve diminuições. Nessa que nós vamos iniciar agora, que é a 8ª carreira, nós teremos diminuições, tá bom? Já que este último ponto foi centrado, então nós vamos fazer agora um ponto baixo normal, pegando nossa laçadinha aqui. Vou fechar meu ponto baixo e vamos iniciar a lateral dos pontos baixos cruzados com 2 diminuições, uma no início, outra no final. Então, iniciando as diminuições, nós temos aqui o primeiro ponto no qual nós vamos pular ou ignorar. E vamos para o próximo, trabalhando ponto baixo cruzado. Se na carreira de baixo nós tivemos 12 pontos, nessa nós teremos 10. Vou fazer aqui com vocês rapidamente, para quando chegar lá no final, contar, fazer a diminuição da outra lateral, né? E contarmos juntos os pontos. Não esquece que o ponto baixo cruzado é pegando com o gancho virado para baixo, assim você vai mantendo a sua trama, tá certo? Então, olha, nós temos o da lateral, que é o primeiro ponto que nós fazemos. Vamos contar a partir deste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último ponto, então, nós temos que pular o penúltimo e fazer o último, que é o nosso 10º ponto. E o que aconteceu aqui? Nós igualamos o número de pontos, né? 10 em cada lateral. Em cada uma das 4 laterais, nós temos 10 pontos. Agora, tem que seguir fazendo normalmente. Então, se eu tinha um ponto baixo normal nesta lateral dos 10, agora ele será um centrado. Centrado e vou intercalar. Vou intercalar aqui meus 10 pontos, intercala os seus, faz direitinho. Eu já volto com vocês aqui para iniciar a diminuição da outra lateral. Bom, terminei então a lateral dos 10, agora nós vamos fazer as diminuições desta lateral que está com 12 e ela vai ficar com 10. Da mesma forma, pulando ou ignorando o primeiro e fazendo o segundo. A partir do segundo ponto e pegando com gancho virado para baixo o nosso ponto baixo cruzado. Como eu disse, se você ficar na dúvida, então vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º ponto é a nossa diminuição, pulando ou ignorando o penúltimo e fazendo o último desta lateral. Lembrando que é ponto baixo cruzado. E já chegamos na nossa lateral de 10 pontos. Agora eu não posso chamar de menor, já que todas têm o mesmo tamanho. E nós trabalhamos nela ponto baixo, então agora será ponto centrado. E segue intercalando com ponto baixo. Vou fazer aqui esses pontos intercalados, você faz daí, a gente já se encontra no final para fechar juntos esta carreira. Então, chegamos ao final da carreira, da lateral, e vamos fazer o fechamento. Nós acabamos de fazer diminuições, então, nesta próxima carreira, que é a 9ª, nós teremos ponto sobre ponto. Lembrando que esse último ponto foi ponto baixo normal, então agora ele será centrado. Você vê que não foge a regra, né? Fechamos ele em centrado.
E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. São 10 em cada lateral, tá bom? Sendo que esses são pontos baixos cruzados, no próximo são intercalados entre baixo e centrado, na outra lateral repete os pontos baixos cruzados e nesta última lateral repete os pontos baixos intercalados, sendo um normal e um centrado. Eu vou fazer daqui, você faz daí e eu volto no final desta carreira para fazermos a diminuição da nossa 10ª carreira, tá bom? Até já! Cheguei então no final da minha carreira, vou relembrar com vocês esta última carreira que nós fizemos sem diminuições. Então, nós fizemos 10 pontos em cada lateral, sendo que nós começamos aqui com um baixo centrado, referente a essa lateral. Tecnicamente seria menor, mas agora elas se igualaram em tamanho, né? A não ser pela base, que aqui é maior. Depois nós seguimos e fizemos 10 pontos baixos cruzados. Aqui no próximo, na próxima lateral, nós iniciamos com um ponto baixo normal, o próximo centrado, intercalamos, né, os 10. Na outra lateral, nós fizemos os 10 pontos baixos cruzados. Quando terminou eles aqui, nós fizemos o primeiro ponto baixo lá da outra lateral normal e o próximo centrado. Daí aqui, seguimos fazendo intercalados, terminamos com um ponto baixo normal, porque o primeiro e o último aqui, ele é centrado. Desta forma, nós finalizamos esta carreira, vamos fechar, sabendo já que o último centrado vai virar um ponto baixo normal. Já vamos fazer ele aqui. E nesta carreira, nós teremos diminuições. E olha que interessante. Depois que você fizer aqui o seu primeiro ponto baixo normal, referente a esta lateral, nós vamos trabalhar as diminuições dos 10 pontos desta lateral, que é a maior, tecnicamente falando. E agora, ao invés de 10, ela vai ter 8 pontos apenas. Olha que interessante. Então, aqui, onde tem 10 desde o início, e essa que foi diminuindo, agora ela terá 8 pontos. Vai ser menor do que esta lateral, que seria a menor, né? Por quê? Esta nossa trama, então, vai trazendo o ponto lateral para frente. Lembra que eu falei que vai fazer tipo uma pirâmide, tá bom? Assim. Então, seguimos fazendo as diminuições da mesma forma que fizemos nas outras carreiras. Pula, ignora o primeiro, vai para o segundo. Ponto baixo, cruzado. Agora, não esqueço mais, né? Vocês também não, acaba acostumando. Então, segue fazendo 8 pontos baixos cruzados e repetindo. Se você tiver dúvida, conta os seus pontos, né? Nós vamos fazer 7 aqui para depois fazer a nossa diminuição. Lembrando que o primeiro é do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já vou desmanchar esse, porque eu vou pular o penúltimo e fazer o último, que é nosso 8º ponto baixo cruzado desta primeira lateral aqui. Já iniciamos na outra fazendo um ponto baixo centrado, já que aqui tá saindo um ponto baixo tradicional, tá? Então, ponto baixo centrado. Vamos intercalar. Eu vou intercalar daqui, você intercala daí e a gente já se encontra para iniciar a diminuição do outro lado, fazendo nossos 8 pontos. Então, cheguei aqui no final desta lateral, vou iniciar a próxima das diminuições, pulando o primeiro e fazendo o segundo. Nós ignoramos lá o primeiro ponto, que é o nosso pulo, é a nossa diminuição, digo. E vamos fazer os 8 aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Não esqueça que é cruzado, vai pular o penúltimo e fazer o último ponto baixo cruzado. Deixando pronta essa lateral com 8. Iniciamos a de 10, já que ela terminou, ou melhor, iniciou aqui
na carreira anterior com ponto baixo, agora nós vamos fazer ela centrado. Centrado, o próximo baixo e vamos intercalando. Quando chegar aqui, no final da carreira, eu volto com vocês. E aí vai ser o momento de fechar e iniciar a próxima carreira. Agora, quando chegamos no final da carreira, vamos fechar. E nós vamos trabalhar esta carreira sem diminuições. Sem diminuições, então, são 8 pontos aqui e 10 aqui em cada lateral, tá? Sendo que aqui, lembrando, nosso fechamento, o último ponto que foi trabalhado aqui, ou melhor, o primeiro, né, que faz parte desta lateral, foi um ponto baixo normal. Nós vamos agora nele centrado. Centrado. E segue fazendo 8 pontos baixos, tá? Essa carreira não tem diminuições, então eu vou fazer daqui e você faz daí. 8 pontos baixos cruzado, vai fazer os intercalados, depois repete os cruzados e termina com os intercalados até chegar aqui no fechamento que eu venho fazer com vocês. Então segue aí. Ponto baixo cruzado, não esquece do gancho para baixo, erguendo a nossa laçada alta. Vou fazer daqui, você faz daí, até já. Bom, terminei, só para recapitular com você. Então, você fez aí sozinha essa carreira, que foi a 11ª. Isso. Com o ponto que é desta lateral, um ponto baixo centrado. Depois você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos cruzado. Iniciou a outra lateral com ponto baixo normal. Seguiu fazendo os intercalados entre ponto baixo e ponto baixo centrado. Terminou aqui a lateral com ponto baixo centrado. Fez os 8 pontos baixos cruzados. Quando você iniciou o outro lado, o último lado, para fechar, você começou com ponto baixo e intercalou. Até chegar no final, você fez o último ponto baixo, sendo que esse é o 9º, e o 10º é um ponto baixo centrado. Agora, nós vamos fechar aqui a nossa carreira. E também esta será a última carreira do corpo da bolsa, e ela é diferente. Então, nós temos aqui um ponto, que é o nosso ponto baixo cruzado. Nós vamos fazer normalmente um ponto baixo tradicional aqui, tá? Um ponto baixo tradicional. Esta carreira é um pouco diferente, como eu disse. Deixa eu arrumar a câmera aqui para vocês visualizarem melhor. Fez um ponto baixo aqui nesta frente da bolsa, a nossa frente, ó. Tecnicamente o lado maior. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, os 8 pontos baixos cruzados, tá bom? Vou fazer aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse aqui é o último ponto baixo cruzado, que é o ponto da nossa lateral da frente. Agora, nessa lateral dos 10 pontos deste lado, nós teremos modificações. Então, não vamos mais fazer 10 pontos, tá? Nós teremos 2 diminuições. Então, aqui, ao invés de ficar com 10, também vai ficar com 8 pontos, assim como esta lateral que nós iniciamos. De que forma? Então, nós temos aqui um ponto baixo que nós trabalhamos e ele vai ser trabalhado um ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado. O próximo ponto seria um ponto baixo normal. Nós vamos ignorar e vamos trabalhar no outro ponto, que é este daqui. Um ponto baixo cruzado também. Então, esta é a nossa diminuição deste lado. E aí, segue fazendo normalmente.
intercalando ponto baixo cruzado, ponto baixo cruzado, centrado, perdão, ponto baixo, e aqui que seria o último ponto baixo centrado, nós vamos pular ele e vamos trabalhar o ponto baixo normal, que é o último aqui. Então, ficando nessa carreira com 8 pontos, tá? Nós tivemos uma diminuição aqui e outra aqui. Feito isso, segue fazendo os 8 pontos baixos cruzado normalmente. Desculpa quando eu troquei ali ponto baixo cruzado por centrado, tá bom? Você já deve estar habituado aos pontos, né? As laterais são tramas diferentes, então acredito que eu não vou causar confusão aí, já que eu corrigi na sequência. Nós temos aqui os 8 pontos baixos cruzados desta lateral da frente, que nós trabalhamos de forma tradicional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no próximo ponto, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não, contei errado. Nós trabalhamos o último ponto aqui, ó, baixo normal. Depois começamos o cruzado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último 8. Só percebi quando eu vi aqui que tinha o último ponto para trabalhar. Então, 8. Agora, nós vamos trabalhar a diminuição desta lateral, que também, antes ela tinha 10 e agora ela terá 8. Então, essa lateral vai igualar com os pontos da frente, 8 pontos. Nesse daqui é o nosso primeiro ponto, que ele seria centrado. Nós vamos pular, ignorar. E nós vamos para o próximo, que seria... que foi feito um centrado e agora ele é normal, então nós pegamos aqui, tá? Pulamos um e pegamos aqui, fazemos o ponto baixo. Depois desta trama, segue fazendo normalmente. Então, esse que era normal, passa a ser centrado. E vamos intercalando. Então, nós fizemos 1, 2, esse terceiro normal, o quarto ponto centrado, o quinto ponto normal, o sexto ponto centrado. O sétimo ponto não vai ser normal agora aqui, porque nós temos um pulo, lembra? Então, ou eu posso trabalhar ele aqui, para ficar igual aos outros, né? Eu vou trabalhar ele aqui. E aí, como eu tenho uma diminuição, eu vou ignorar esse que seria o último, mas na verdade ele é o penúltimo, porque o último nós já fizemos lá quando iniciamos a carreira, certo? Espero não ter ficado confuso. O que que eu fiz aqui? Os que eram 10 agora serão 8, nós iniciamos pulando 1 e nós terminamos também pulando 1, que é o penúltimo, já que o último está pronto. Ergue a sua laçada. Vem fechar aqui comigo desta forma. E aqui, o que que vai acontecer? Nós encerramos a subida, tá? Da nossa bolsa. Agora, nós vamos trabalhar a alça dela. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Esta laçada que nós fizemos o fechamento aqui, nós vamos abrir ela bem grande. Então, puxa lá o seu ponto que sai do rolo, ó. Puxa ele bem grande, abre ele. Por quê? Nós vamos precisar trabalhar a partir daqui agora, a nossa alça, subir ela, indo e voltando, indo e voltando. Então, o que que eu vou fazer? Para eu não cortar o meu fio, é uma técnica, talvez, se você já me acompanha no canal, você já conhece, mas você que não conhece, então, vai aprender agora. Vamos abrir um espaço que caiba a nossa bolsa. Então, eu vou passar ela, olha, por dentro da minha laçadinha, tá vendo? Tá vendo? Passei ela por dentro da minha laçadinha. Desta forma, eu evito cortar o meu fio. E agora é só puxar a laçada que sai lá do rolo para fechar a minha laçadona. Nós vamos fechar.
tá bom? Bem apertadinho sim. Arruma os seus pontos aí para não ficar feio e nem apertado. E aí, você vai pegar e trazer. Agora você tem um fio preso, ele foi amarrado aqui. Você vai localizar a sua lateral. Então, nós temos aqui 8 pontos agora, né? Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo e último está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar o oitavo, o primeiro e o oitavo, e nós vamos trabalhar 6 pontos desta lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos começar aqui, neste ponto, que ele é um ponto baixo centrado, nós vamos pegar ele como um ponto baixo normal. Porque nós vamos subir a alça, ela é bem curtinha, é uma alça de mão, só que na mesma trama, acompanhando a lateral, tá bom? Então, já começamos com um pulo aqui, né? Uma diminuição, vamos dizer assim. Ignorando o primeiro e o último ponto. Vamos trabalhar 6, tá? Então, de que forma? O seu fio, você vai trazer ele até aqui. Vai puxar ele por aqui, ó. Por aqui, para fazer o seu primeiro ponto baixo da alça. Olha o que aconteceu, ele tá lá. Agora, nós vamos trabalhar os pontos conduzindo e escondendo ele. Então, faz o primeiro. O segundo é esse, então, que ele era normal, ele vai ser centrado. O terceiro já está centrado, ele vai ser normal. E nisso eu estou conduzindo o meu fio lá atrás, que veio esticadinho. E vai trabalhar o próximo centrado, ó. Foi conduzindo ele, vai se escondendo. E o próximo normal, que nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5. E o último centrado. Escondendo agora completamente o meu fio que passou daqui para lá, que era o fechamento, lembra? E aí, nós temos 6 pontos trabalhados aqui na minha lateral para subir a minha alça, tá ok? Então, o que que acontece agora? Ela é rápida porque é uma alça curta, eu vou trabalhar este lado até o meio para que não tenha diferença no acabamento desta subida. Então, esta alça, ela subirá uma parte aqui e depois eu vou iniciar do outro lado igualmente. Eu fiz aqui. E aí, nós vamos unir ela aqui em cima. Uma costura, que eu vou te ensinar aqui em cima. Já que eu poderia seguir ela fazendo direto até lá, poderia. Só que quando chegar aqui, a minha emenda vai ser diferente. Então, vou só dar uma pausadinha aqui no vídeo e já volto com vocês. Bom, eu vim posicionar melhor a câmera, já que a nossa bolsa ganhou altura, né? Então, nós trabalhamos aqui a primeira carreira da nossa alça, com 6 pontos, continuando na trama desta lateral. Então, nós vamos abrir novamente o vão grande para passar a nossa bolsa por dentro. Esse processo será feito na alça, porque se eu virar o meu trabalho para trabalhar o avesso, então a mesma trama não será possível de produzir, né? Eu quero a mesma trama, então eu vou trabalhar esta técnica de fechar a minha laçadinha do lado esquerdo. Você pode apertar o seu ponto, quando você puxar o seu nozinho, você pode apertar aqui, tá? Porque se ficar largo, a sua alça, ela vai ficar, de um lado vai ficar mais grosso do que do outro, tá? Vai ficar com volume. Sempre que você fizer essa técnica, então, você traz o seu fio de trabalho conduzindo ele até onde você precisa. No meu caso aqui, o meu primeiro ponto foi o baixo normal, eu vou começar nele com um baixo centrado. Então, já posicionei no centro do ponto, vou trazer e subir o meu ponto baixo centrado aqui. E no próximo, ele vai ser trabalhado o ponto baixo normal.
Lembrando de conduzir lá atrás o fio, ó, esconder ele, tá bom? E depois segue fazendo intercalado, cruzado, normal. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, centrado. O último desta carreira, ponto baixo normal. Aí você vê que não fica nenhum volume aqui, ó. Você trabalhando de forma certinha a técnica que eu tô te ensinando. E você acompanha a sua trama subindo aqui na alça para ficar igual, tá bom? E aí, o que vai acontecer agora? De novo, nós vamos abrir o ponto, passar a peça por dentro. Eu já utilizei em algumas aulas essa técnica aqui, é muito legal. Se você quiser assistir a aula da bolsa vermelha da Cleópatra, é muito linda. Eu trabalho com ponto baixo centrado nela inteira, na lateral única, fazendo essa técnica. Ao invés de fazer ida e volta, então eu trabalho só deste lado para este lado, né? Da direita para a esquerda, fazendo ponto baixo centrado. E a bolsa ficou incrível utilizando essa técnica aqui. Vou deixar o link desta aula, espero não esquecer, na descrição deste vídeo para vocês, tá bom? Se eu não deixar, às vezes eu tô editando e não lembro. Teria que anotar aqui agora para vocês, para eu não esquecer. É só você clicar no meu canal em vídeos e aí você vai rolando bem lá para baixo que você vai achar a bolsa vermelha, a única bolsa vermelha que eu ensinei até agora. Inclusive, acho que eu preciso ensinar outra bolsa vermelha. Utilizar um fio vermelho que é muito lindo, né? Então, vamos lá. Eu fiz um ponto baixo centrado no início e agora eu vou fazer um ponto baixo normal. Só que como esse ponto baixo centrado, ele não tem um apoio, ele não veio de outro aqui, então eu vou pegar ele por aqui, ó, tá? Por aqui. E aí você faz o ponto baixo. Depois você vai pegar o que seria o seu ponto baixo centrado, que é esse aqui, normal, e vai fazer nele, já que ele sai normal, e agora ele vai ser centrado. São 6, né? Lembra? E conduz o seu fio, tá? Então, esse daqui, olha, que seria o ponto baixo centrado, eu ainda tô falando cruzado, né? Se eu falei, me perdoa. Faz o normal, o centrado e o normal. E por último, o centrado. Então, já mostrei a técnica para vocês. Olha só. Trazendo a trama igual para a alça, trabalhando de um lado só, abrindo o meu fiozinho aqui. Nós já subimos 3. Eu mostrei que quando chega aqui do lado e nós temos o ponto no qual nós temos que trabalhar baixo e ele não tem o apoio, você vai pegar na primeira alcinha e ela vai subir retinha assim. Aí nós vamos trabalhar aqui, ó, nós já temos 1, 2, 3, né? Nós vamos trabalhar o total de 6 carreiras, fazendo essa técnica. Então, vou abrir aqui, vou fazer minha quarta carreira, você já sabe como é, faz daí no total de 6, né? Nós trabalhamos 1, 2, 3, faz mais 3, exatamente assim. Eu vou fazer daqui e volto com vocês, tá bom? Então, no total aqui, nós teremos 6 carreiras de subida, exatamente utilizando essa técnica de abrindo a laçada, fechando apertada, trazendo seu fio, conduzindo para cá, iniciando, e nós teremos 6 pontos nessa alça do início ao fim dela, tá? Já fizemos 3 carreiras, faz mais 3, eu vou fazer daqui e já volto com vocês. Olha só, eu fiz as minhas outras 3 carreiras, então nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, certo? Agora, nesta daqui, na 7ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Eu precisei pausar o vídeo para
deixar o zoom mais longe, tá? Porque a bolsa ficou alta, né? Então, eu tava dizendo que nós vamos precisar fazer na 7ª carreira diminuições, tá? Então, nós temos 6 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos trabalhar 2 diminuições aqui, tá? Pra seguir com as próximas carreiras. Então, de 6, nós vamos para 4 pontos, né? Esse ponto inicial é um ponto baixo centrado. E aí, nós teríamos que trabalhar aqui. Porém, nós vamos trabalhar no próximo. Então, já pulando um, nós vamos trabalhar neste. Fazendo um centrado. Então, um ponto baixo centrado. Um normal. Um centrado. Que esse é o terceiro ponto. E um normal aqui. E esse aqui vai ser o último ponto desta carreira. Ficando com 4 pontos. Então, antes eram 6. E agora são 4. Tá vendo que ele deu uma leve arredondada aqui dos dois lados, né? Porque diminuímos de 6 pontos para 4 pontos. Agora, nós vamos fazer... deixa eu ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... mais 3 carreiras com 4 pontos, tá? Vou fazer uma aqui com vocês, mais uma, né? E aí, depois você segue fazendo daí. Somente mais 2 que você irá fazer, tá? Sozinho. Então, essa daqui eu vou fazer mais uma. Se essa daqui, ela é centrada, nós vamos no baixo agora. Só que como ela não tem apoio, nós vamos no baixo por aqui mesmo, por esse ponto. Trazendo o nosso fio assim, fazendo um ponto baixo aqui, um centrado, um baixo aqui e por último um centrado. Desculpa, tava assim, não tava focalizando a câmera aí, né? Eu fiz 4 pontos, tá? Então, antes 6, nós fizemos 4, agora eu fiz mais 4. Seguindo a mesma trama, vamos fazer mais 2 carreiras. Eu faço daqui, você faz daí, eu já volto, tá? Mais 2 carreiras com 4 pontos, totalizando 10 carreiras nessa alça deste lado. Eu já volto. Olha só, pessoal, então como ficou? Fiz mais 2 carreiras com 4 pontos, finalizamos aqui a nossa 10ª carreira. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo que iniciamos lá com 6, fizemos 6 carreiras com 6 pontos. E depois diminuímos para 4 pontos, fizemos 4 carreiras com 4 pontos. E assim, a nossa alça ficou com a mesma trama do corpo lateral da nossa bolsa, tá? Agora, nós vamos cortar o fio aqui, tá? Pode cortar uns 10 centímetros apenas. E você vai fazer o seguinte. Pode puxar aqui, ó. E deixar reservadinha aí a sua alça. Eu vou pôr ela aqui pra dentro. Nós vamos trabalhar do outro lado exatamente igual nós fizemos aqui. Então, localiza o primeiro e o último ponto, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nós vamos ignorar. Então, nós vamos pular o primeiro e o último, ignorar, e vamos trabalhar os 6 pontos aqui. Sendo que esse primeiro, ele é centrado, nós vamos pegar ele no baixo, vem com o seu fio, tá? Neste primeiro momento, nós vamos fazer assim o nosso ponto, porque nós precisamos cortar, né? Para iniciar do outro lado a nossa bolsa. Eu vou fazer aqui essa primeira carreira com vocês, conduzindo o nosso fiozinho aqui e escondendo ele já. Então, continuando na trama, o próximo é centrado, o terceiro é normal, o quarto ponto é centrado, o quinto ponto é normal e o sexto e último ponto desta carreira é centrado. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vai trazer o fio, abrir, passar sua bolsa por dentro dele,
fechar bem apertado, vai trazer e conduzir, exatamente como nós fizemos do outro lado. Subindo 6 carreiras com 6 pontos cada, seguindo a nossa trama, e depois diminuindo lá a 7ª carreira para 4 pontos, trabalhando 4 carreiras com 4 pontos, igual nós fizemos aqui. Eu vou fazer daqui, é exatamente igual. Se você não conseguir, volta o vídeo e repete essa alça, tá? Repete ela do outro lado, exatamente igual. Eu vou fazer a minha, você faz a sua, daqui a pouco eu volto pra fazer a emenda aqui junto com você, tá bom? E aí nós já finalizamos a nossa bolsa. Até já! Voltei, já finalizei o outro lado da minha alça, olha só como que a sua está ficando aí. Se você fizer essa bolsa, vem me mostrar lá no Instagram, tá bom? Me chama lá no direct, eu reposto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, do outro lado onde nós cortamos o fio assim, ó, e ele tá lá esperando, nós vamos arrematar. Vem com a sua agulha menor. Peraí que eu vou pegar minha agulha menor, que eu peguei a agulha errada. Não é essa. Com a sua agulha menorzinha, vamos dar um nozinho de segurança aqui no fiozinho solto, desta forma. Aperta bem ele aí. E vamos esconder. Passa aí por uns 2 ou 3 pontinhos assim, 4. Traz o seu fio, conduz. Se você preferir costurar, pode. Se você preferir colar a pontinha, pode. Aqui já está seguro. Nós demos um nozinho de segurança, passamos por dentro dos fios do ponto, cortei rente. Tenho a minha bolsa, a minha alça deste lado fechadinha. E agora nós vamos pegar o outro lado, não corta, tá? Vamos fazer o fechamento a partir do ponto. Então, fizemos nossas carreiras, né? 6 com 6, 4 com 4. Totalizando 10. Vamos emendar essa parte nessa. Assim. Vou fazer aqui junto com vocês. E finalizamos a nossa bolsa. Olha, você vai pegar o seu pontinho que tá aí esperando. Vai vir aqui na primeira laçadinha, ó, essa. Vai passar a sua agulha aqui dentro e vai trazer o seu fio fazendo assim um ponto baixíssimo. Neste primeiro é desse jeito. No próximo você vai pegar a correntinha inteira aqui de cima, ó. Veja que eu tô passando a minha agulha assim. Faz igual para ficar com o acabamento bonito, porque é a alça da sua bolsa, tá bom? Então, quando você passar aqui, o segundo ponto, você tá com 3 laçadinhas, ó. É isso mesmo. Aí você vai vir desse lado e vai pegar o ponto inteiro de novo. Esse, ó. Assim. De fora pra dentro, você viu? Agora eu fiquei com 5 laçadinhas dentro da agulha. No detalhe, fecha. Passa nesse e passa nesse. Fazendo um ponto baixíssimo, tá? Aí você vai vir no próximo e vai repetir o processo. Aqui, nesse inteiro, tá? De novo, vamos ficar com 5 laçadinhas, ó, dentro da minha agulha e vou fechar um ponto baixíssimo. Assim, assim e assim, ó. E agora vamos fazer aqui novamente. Pega os dois últimos aqui, ó, pega, pontinho assim. Pega esses dois aqui, ó. E de novo você ficou com 5 laçadinhas aí na tua agulha. Quero mostrar pra você fazer bem direitinho e não ficar diferente do meu o acabamento, tá bom? Tem outras formas de fazer, mas essa é uma das mais fáceis, tá? Que eu trouxe aqui pra vocês. Puxa, puxa e puxa. Então, o nosso fechamento ficou desta forma, olha. Agora, nós vamos cortar uns 10 centímetros, é seguro, pode cortar para arrematar. Depois que cortou, vai trazer o seu fio aqui para dentro, tá?
Pega um fiozinho aí e dá um nozinho de segurança, como fizemos há pouco, tá? Aperta, dá uma conferida lá do outro lado. Tá tudo ok? O que é ok? Essa costura que nós fizemos tem que ficar do tamanho da alça, tá? Pra não ficar com um defeito aqui desse lado ou desse. Tá ok? Vamos esconder o nosso fiozinho. Vou passar aí por uns pontos aqui. Como de costume, você pode costurar ou colar a pontinha, se preferir. Como eu sempre digo, é seguro. Eu vou puxar o meu e vou cortar o excesso, tá? É seguro. Está pronta. Vou aplicar a minha etiqueta, o meu chaveirinho ali, já vou falar sobre ele também. E venho finalizar o vídeo com vocês. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Olha só como ficou super charmoso com esse chaveiro. Você também pode fazer um tassel para colocar aqui, tá bom? Aqui no canal eu tenho várias bolsas com tassel. É só você ir até o final do vídeo para ver como é feito. Tenho de várias formas de fazer, são super fáceis. Apliquei aqui minha etiqueta, ela ficou super charmosa. Com esse detalhe aqui, eu vou tirar uma foto bem bonita, deixar aqui no final. Se você quiser fazer e me mostrar, vai lá no meu Instagram, vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Até a próxima aula! E a nossa bolsa eu chamei de piramidal. Vem no meu Instagram que você vai poder ver o valor sugestivo de venda.